Boa noite! Como vocês estão? Quanto tempo? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui. Vocês estão bem? Ai, gente, olha, meu olho tá irritado. Eu passei um rímel que não é hipoalergênico, sabe? Boa noite, Jéssica. E aí, tô falando aqui que eu comprei um rímel que não é hipoalergênico. E, gente do céu, meu olho coça demais. Eu preciso procurar outra marca, outra coisa, porque ó como coça e fica irritado depois. E eu passei um outro rímel bem fininho, mas não resolveu muito. Eu vou dar só um tempinho, vocês conhecerem alguém que possa se interessar por esse tema de corregulação. Pouco se fala sobre isso, né? A gente está também ao vivo no YouTube. Pouco se fala sobre isso, sobre esse termo, na verdade, né? Muitas pessoas falam, colher a birra, né? Mas corregulação é algo que a gente aprende, né? Eu aprendi na Escola de Educação Positiva e trouxe para minha vida, trouxe para a educação do meu filho, trago para os meus atendimentos e tô trazendo hoje aqui pro Instagram também, tá bom? Então, se você conhece alguém que pode se interessar por esse tema, manda aqui um aviãozinho, convida para essa live. Ela vai ficar gravada também no feed, mas se você se interessar, se você souber, né, de alguém que se interesse, vai ser muito legal. Tá bom? Então é isso. Só tomar uma aguinha aqui. E a gente já começa. Tá bom? E é isso, gente. Eu vou começando pra gente também não terminar muito tarde, tá bom? Então, eu quero começar hoje trazendo pra vocês, né? O que é essa necessidade de corregulação? Sim, corregulação é uma necessidade de todos os mamíferos, né? E nós, como seres humanos, mamíferos, nós também temos a necessidade dessa corregulação. O que é essa corregulação? Nós, seres humanos, não conseguimos voltar para o estado basal, o estado de homeostase, né? Que nós nos encontramos de calma, vamos dizer assim, de tranquilidade, sozinhos, tá? A gente precisa, na maioria das vezes, de um parceiro nos corregulando, seja nosso marido, seja um amigo, seja alguém importante na nossa vida, tá? Um outro adulto, né, nos ajudando a nos corregular. E é importante que isso aconteça justamente porque a gente vá treinando o nosso cérebro, tá? Gabi, mas nós já somos grandes, né? A maioria de nós deveria, né, se corregular sozinho, mas alguns ainda não conseguem se corregular sozinho. E aí existem as explosões, né? Sai batendo na parede, enfim, às vezes pratica violência contra outra pessoa, tá? Isso é nítido de uma pessoa que não soube ser corregulado lá no início. Então, o que acontece? Vamos pensar assim, né? Nós estamos aqui tranquilos, nós estamos calmos, tá? Nós estamos num estado de homeostase, de tranquilidade. Oi, Rick, tudo bem? Nós não estamos irritados, nós não estamos nervosos. Então, assim, se a gente tá nesse estado de equilíbrio, tá? A gente tá num estado basal, de tranquilidade. Nossas células estão tranquilas, né? Nós não estamos sentindo nenhuma dor, nós não estamos sentindo nenhuma indisposição, nós estamos tranquilos, tá? A partir do momento que alguma coisa acontece, por exemplo, alguém te fecha no trânsito,
você já fica, né, com aquele coração acelerado, você já tem aquele impulso, né, de querer falar alguma coisa, de querer reagir de alguma forma, tá? É a mesma coisa com as crianças. Alguma coisa acontece e elas ficam desreguladas emocionalmente. Mesmo porque, por que o nível delas é maior que o nosso, né? Tende a ser maior que o nosso, que somos adultos. Voltou? Voltou. Porque nós temos cérebro desenvolvido, tá? Então, se a gente pensar que o nosso cérebro ele só vai estar aí desenvolvido plenamente a partir dos 30 anos de idade, né? A gente já consegue ter uma noção do quanto que as nossas crianças precisam da gente para se corregular. Independente se já são adolescentes ou não, tá? A gente tem aquela ideia de que é adolescente e não precisa mais, você já tá grande, você não precisa de ajuda. E não é bem assim que funciona. Então, todos nós precisamos dessa corregulação. E quando essa criança passa, né, por esse momento de descompensação, vamos dizer assim, né, ela não consegue sozinha voltar para esse estado de equilíbrio. Né? Então, por exemplo, você tá ali no trânsito, alguém vem e te fecha. Você fica extremamente irritado com aquilo. Mas aí você respira fundo, fala sozinho lá uns 3 minutinhos, fica meio irritado, mas logo consegue voltar para o seu estado normal e a vida segue, né? Na maioria das vezes isso acontece. É claro, quando a gente tem algo mais profundo, por exemplo, você está sofrendo uma separação, tá? Seu casamento não deu certo, ou seu namoro não deu certo, você sofre uma separação. Na maioria das vezes, a gente precisa de uma outra pessoa para nos ajudar a passar por esse momento, tá? Então, a gente vai atrás de uma amiga, de uma terapia, a gente liga pra mãe, a gente busca ajuda em algum lugar, tá? E a gente, normalmente, como a gente não teve, na maioria das vezes, lá na infância, essa corregulação bem ajustada, muitas vezes a gente busca essa corregulação fora. E onde? Na comida, no excesso de doce, no excesso de álcool, no fumo, seja ele qual for. É uma forma de você buscar entrar novamente na sua homeostase, de uma forma que não é saudável, vamos dizer assim, tá? Então você rói unhas, né? Tudo isso pra te acalmar, né? Meu pai fumava, né? E ele falava pra mim, eu gosto de fumar, porque fumar me acalma. É exatamente isso. Essa sensação que você tem de calma, né? Então, assim, eu tô feliz, eu bebo. Eu tô triste, eu bebo, tá? Então, eu busco ali um anestésico para aquele momento. Então, as nossas crianças hoje, elas precisam ser, além de treinadas, elas precisam perceber que elas podem contar com a gente para entrar novamente nesse estado de homeostase. E essa é a corregulação, tá? Então, por exemplo, quando a criança quer, por exemplo, um brinquedo, ou quer uma comida, quer um sorvete, você não dá e a criança começa a fazer birra, né? Por que ela tá fazendo birra? Porque a birra, gente, é o ápice do descontentamento da criança. Ela não entende que ela não pode tomar o sorvete porque, enfim, ela vai almoçar, por exemplo, se isso for uma regra na sua casa. Ela não entende isso, ela não tem cérebro desenvolvido para isso e, de verdade, o responsável por isso é você, como pai e mãe. E segurar firme ali naquela regra, né? Então, assim, por exemplo, ela não pode entrar com o sapato dentro de casa, é uma regra da sua casa, tá? Não, mas eu quero entrar. E aí a criança começa a fazer uma birra, porque, enfim, ela não tem o cérebro desenvolvido para entender aquilo e ela tá contrariada. Ela tá extremamente contrariada com aquilo, tá? E aí o que acontece? Essa criança precisa vivenciar esse período.
Eu sei que é muito difícil a gente, além de falar não para os nossos filhos, ver os nossos filhos esperneando, chorando, gritando. Mas a gente precisa manter a calma. E se você não consegue manter a calma, se aquilo mexe profundamente com você e te desregula, que você não consegue ajudar o seu filho ou a criança que está sob a sua responsabilidade, sendo você uma babá, uma professora, aquilo mexe extremamente com você, a minha sugestão é que você procure ajuda, tá? Porque, por exemplo, comigo, a birra do Lucas não era um problemão pra mim. Eu conseguia lidar até que bem com aquilo. O que era um problema pra mim? Na hora da comida. Cara, na hora da comida, que ficava aquele come, não come. Aí correr atrás dele pra comer. Aí eu me sentia mal, sabe? E aí eu falei, meu Deus do céu, né? E aquilo começou a, de fato, mexer muito comigo. Gente, teve um dia que eu tava tão cansada. Ainda bem que meu marido chegou na hora. E eu tava tão cansada, tão cansada. Eu cheguei e falei, toma, é com você agora. Dá você a comida, eu não tô dando conta. Eu fui pro quarto, eu chorei, gente, chorei. Veio aquela sensação, sabe, de impotência, de meu Deus do céu, o que é isso, né? E por que isso? Porque isso tem muito a ver com a minha história. Então, se você não consegue lidar com a birra do seu filho, se aquilo te gatilha muito, você precisa de ajuda. Eu fui buscar ajuda, né? Fui buscar fazer uma terapia, fui buscar entender o que acontecia, como tinha sido na minha história. Apesar da minha mãe falar que deu tudo certo, que nunca teve nenhum problema, né? Existe um discurso enganado aí muito dessas mães, né? Que é normal e natural. E a gente aprende a lidar com isso, ter ferramentas para lidar com isso. Mas é o nosso sentimento, né? É o que aquela criança tá gatilhando em nós. Então, se você não consegue lidar com isso, procura uma ajuda. Não há problema nenhum nisso, gente. Terapia é maravilhoso, autoconhecimento é uma chave que vira na nossa vida, que muda completamente a forma como a gente enxerga as situações ao nosso redor, os nossos relacionamentos com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com o nosso propósito de vida, tá? Então, eu quero dizer pra você que não há problema nenhum nisso. Há problema você continuar, né, forçando a criança ou então negligenciando, né? Porque muitos pais, né, da educação tradicional, a gente sofreu muito disso, né? Levanta daí, não foi nada, né? Então a gente não deixa essa criança vivenciar esse período que é tão importante para ela elaborar o que ela sentiu, para ela perceber quais foram os sentimentos, tá? Então é importante que a gente não calhe a boca dessa criança, tá? Eu vejo muitos pais, às vezes, teve uma vez que eu tava aqui no parquinho e uma criança caiu, estava subindo a escadinha do escorrega e caiu. E tava com a avó. E a criança tinha 1 ano e meio, assim, e ela era pequenininha. Enfim, a avó não deu tempo de pegar, enfim. E ela chorou muito, né? E quando ela tava chorando, a avó tava querendo dar água, assim, na boca dela. Dá água. Aí eu falei, ela não tá com sede, ela tá chorando, né? Por quê? Porque a gente quer calar a criança. Não foi nada. Olha o passarinho. Bate palminha, vamos cantar. E você não deixa a criança vivenciar aquela sensação. É importante, né? Para além da maturidade cerebral dela, para ela depois conseguir nomear o que ela sentiu, o que aconteceu com ela. Então isso tudo é muito importante, tá? Então após, né, que quando a criança começa a se acalmar, você fica ali disponível, tá? Não é deixar a criança chorando e sair andando, né? Eu falo muito assim, né? Se você tem dúvida sobre o que fazer, o que você faria se fosse um adulto? Se fosse um adulto que batesse na sua porta, um amigo que batesse na sua porta, chorando, sofrendo por algum motivo, você ia deixar ele chorando ali na porta e falar, quando você parar de chorar, você me chama que eu venho aqui te acudir? Não. Você ia falar, entra, o que tá acontecendo? Vamos conversar.
Se aquele amigo não quisesse conversar e só chorasse, você ia ficar lá. De prontidão, ia. Olha, então tá bom. Eu tô aqui, se precisar de ajuda eu tô aqui, né? E fica ali, perto dessa pessoa, tendo, né, paciência. E aí, quando a pessoa toma um gole de água, aí essa pessoa vai se acalmar e ela vai te contar o que aconteceu. Com as crianças, é basicamente a mesma coisa, tá? Só que algumas tendem a ficar mais nesse período de estresse e outras conseguem, na medida que isso já foi treinado e na medida que elas vão crescendo, esse período de corregulação, de estresse, né, de birra, ele vai diminuindo e a criança vai conseguindo elaborar isso, porque também vai começar, né, a desenvolver a parte do cérebro dela, né, que é do córtex frontal, que é essa parte aqui da frente, que é a última que se desenvolve, né? É isso que nos diferencia, tá? Então, é muito importante que a gente fique ali disponível para aquela criança, né? Então, assim, tô aqui, se você precisa de mim, tô disponível para você, e o que você precisar, eu tô aqui. A hora que essa criança se acalma, né? Então, quais as formas de que você pode ajudar essa criança a se acalmar? O tom de voz calmo, tranquilo, seguro. Você se disponibilizar para aquela criança, tá? O tom de voz é uma forma, o toque é outra, tá? Se a criança não quer abraçar, muitas crianças não querem abraçar, né? Então, pega no pezinho, pega na mãozinha, passa a mão nas costas, passa a mão na cabecinha. Se a criança não quer que toque, não toca, tá? Respeita aquele momento que ela tá vivenciando aquele estresse. Todas as células dela, o coração tá disparado, né? Ela tá naquele estresse todo. Então ela precisa colocar isso pra fora. E depois, com você ao lado, ela vai voltando para aquela homeostase, para aquela calma. Aí depois ela vai conseguir conversar com você sobre o que aconteceu, ou você conversar com ela sobre o que aconteceu. Não adianta na hora que a criança está fazendo a birra, na hora que a criança está tendo lá o descontentamento dela, você começar a dar uma palestra. Não vai funcionar, tá? Por quê? Porque o cérebro dela está totalmente inundido de cortisol, tá? Então ela não consegue ouvir você. Muitas mães falam, né? Ele não me ouve, ele não te ouve mesmo. Ele não te ouve, ele não tá te ouvindo, tá? Isso é real. Então, a gente tem que começar a perceber, né, a entender sobre o desenvolvimento infantil, de fato, eu bato muito nessa tecla, pra gente saber que, de fato, ele não tá te ouvindo. Não é que ele é mal criado, não é que ele é preguiçoso, não é que ele é isso e aquilo, tá? Ele não está te ouvindo. Então, naquele momento, não é o momento de você dar uma palestra e falar pra ele por que ele não pode tomar o sorvete agora. O momento de você fazer isso vai ser depois. Depois que a criança se acalmar. Depois que a criança entrar novamente num estado tranquilo. Aí você chega pra criança e fala. Que nem hoje. Vou dar um exemplo pra vocês. Lembrei de uma situação que aconteceu hoje. O Lucas, no café da manhã, comeu um pouco. Foi no café da manhã? Não, foi no café da tarde. Ele acordou da soneca. Aí eu dei umas frutinhas pra ele antes da gente ir no mercado. Aí ele comeu uma banana. Aí depois ele pediu uma maçã. Eu descasquei uma maçã e botei no pote e dei pra ele. No bolzinho dele, dei pra ele. Aí ele me viu chupando uma mexerica. Ai, por que eu fiz isso? Tem coisa, gente, que a gente faz. E aí eu falo, meu Deus do céu, eu vou ficar como? Comendo mexerica escondido pela casa. Aí ele viu mexerica, quem disse que ele queria mais a maçã? Ele queria mexerica. E eu tinha acabado de descascar a maçã pra ele. Aí eu falei, filho, a mamãe vai te dar mexerica, mas come a maçã primeiro, a mamãe já descascou uma coisa de cada vez, né? E ele começou a chorar porque ele queria mexerica, e ele não queria mais a maçã, ele queria mexerica, ele não queria mais a maçã. Aí começou a chorar. Aí eu sentei no sofá, baixei, olhei nos olhinhos dele, né? Peguei nele, falei, filho, vem aqui. E ele tava chorando, e falei, filho, vem aqui. Aí ele se aproximou, o olhinho todo cheio de lágrimas. Aí eu falei, olha,
você não quer mais a maçã? É isso? Não quero. Falei, então, mas você não pediu pra mamãe descascar a maçã? Desculpa, gente. Pedi. Falei, mas eu quero a mexerica. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos comer a maçã, mamãe come junto com você e depois a gente come a nossa mexerica juntos. O que você acha? Tá bom. Né? Então, tudo bem. Ele não é obrigado, mas ele entendeu que a gente vai comer a maçã primeiro, depois a gente come a mexerica. Eu precisei me disponibilizar para fazer aquilo junto com ele para que ele entendesse. Porque eu ficar falando que ele tinha que comer a maçã primeiro, depois a mexerica, porque ele já tinha pedido a mexerica, a maçã, porque eu já tinha descascado a maçã, porque... Né? E aí eu falei pra ele, né? A mamãe vai te dar a mexerica. Não é que a mamãe não vai te dar a mexerica, a mamãe vai te dar a mexerica. Mas vamos comer primeiro a maçã, porque a mamãe já descascou a maçã tá uma delícia. Aí eu parti a maçã, comi junto com ele a maçã, depois eu descasquei uma mexerica pra ele e coloquei no bol e ele comeu a mexerica, né? Uma mexerica bem pequenininha que a gente compra no mercado, que ele adora. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos a entrarem nessa homeostase. Ah, Gabi, mas eu não tenho essa paciência. Então, vá procurar ajuda, tá? Porque se a gente não consegue, né? Porque a gente não tem como corregular o outro, sendo que a gente tá nesse estado, tá? É cego guiando cego, não vai adiantar. Então, a gente tem que entrar nesse estado, né? Respirar fundo, vamos lá. O que eu posso fazer aqui para facilitar, para que ele entenda? E aí você, né, munida de informação, de ferramentas, de muita paciência, de autoconhecimento, você pega e dá uma outra opção, tá? Então, sempre baixa, fala nos olhos da criança, tenta tocar essa criança de alguma forma, sempre com a voz calma. Gritar não vai adiantar. Gritar vai deixar a criança mais nervosa ainda, mais acelerada ainda, tá? E isso não vai te ajudar, só vai piorar a situação. Então é importante que a gente não entre em cabo de guerra com a criança. Tem vezes que tem pai que fica parecendo duas crianças. Um puxa de um lado e outro puxa do outro. Eu quero, não quero, eu quero, não quero. Gente, somos adultos, nós temos o cérebro desenvolvido, vamos usá-lo, né? A gente não pode agir, né, da mesma forma que uma criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, tá? A gente precisa, se você não sabe o que fazer, eu tô aqui para te ajudar, me manda uma mensagem, a gente vai marcar, porque você é importante, né? Quanto antes, quanto menor são as crianças, a gente entender sobre corregulação, tá? E por que a corregulação ela é importante, né? Na verdade, essa live ela surgiu de um post que eu vi no começo da semana, né? Sobre a ciência que já está comprovando, né? O quanto que a corregulação, o abraço ajuda, né? Na prevenção de doenças cardíacas. Gente, todos nós temos várias predisposições genéticas, tá? Por exemplo, né? Eu tenho psoríase, tá? Mas o meu avô tinha. É uma carga genética que eu trouxe, que nenhum dos filhos dele teve. Ele teve 9 filhos. Nenhum dos netos dele teve eu e a minha irmã. Então, essa carga genética, ela já veio com a nossa família, já veio ali da nossa genética. Mas hoje, existem muitos estudos que comprovam que não é necessariamente a carga genética que vai fazer com que aquela doença se manifeste. É o ambiente. Então, hoje, isso se chama epigenética, que é a influência do ambiente sobre o indivíduo. Então, dependendo daquele ambiente que ela sofre influência durante a vida inteira, principalmente durante a infância, é que ela vai ou não manifestar essas doenças que podem estar na carga genética dela, tá? Então, por isso, né, que a gente fala, né, que a corregulação ela é importante, porque ela é o ambiente. Quem faz o ambiente de uma criança? Os pais, na maioria do dia, tá?
Então é importante, né? É claro, a escola, tudo, mas é importante que esse ambiente dentro da casa dela seja um ambiente que proporcione essa corregulação, justamente para que ela possa, né, aprender e se desenvolver emocionalmente, tá? Para que, é claro, né, gente, tem doenças que vão se manifestar, né, que são patológicas e que não são todas, não é escrito na pedra, mas a maioria das doenças, principalmente as doenças autoimunes, elas são produtos do meio, tá? E a doença cardíaca, né, o que é a doença cardíaca, né? A gente fala, né, tá muito estressado, vai morrer cedo do coração, por quê? Porque o coração acelera muito, né? Existem disfunções nesse coração que já vem também de uma carga genética, tá? Então, dependendo dessa carga genética e do ambiente que essa criança vive, então, por exemplo, é uma criança que tem pais cardíacos, tá? Mas ela vive num ambiente tranquilo, num ambiente que promove uma corregulação, num ambiente que ela se sente protegida, segura, tá? Dificilmente ela vai ter um problema cardiológico, tá? Justamente por conta do ambiente que ela tem, é claro, contando com as questões de alimentação, né, com todas as outras questões que a gente conhece. Mas se aquele ambiente ele já está mais blindado, ela consegue se desenvolver de uma forma mais plena e não desenvolver as doenças no futuro, tá? Então é importante que a gente entenda isso, porque muitas vezes, né, a gente fala muito, né, a criança vai para a escolinha, né, e adoece muito, né? Claro que ela adoece, ela está em contato com vários outros organismos que ela não tinha contato antes, estando dentro de casa. Mas, além disso, né, quando essa criança vai para a escola, e quanto mais cedo isso acontece, pior, ela não consegue se corregular, lembra? E ela não está com seu adulto primário, que cuida dela, que normalmente é a mãe. Então ela não vê aquele adulto, então ela entra num estresse muito grande. As células dela têm que trabalhar muito para dar conta daquela situação, para manter ela tranquila e controlada. E nisso a imunidade baixa. E faz com que a criança também receba mais esses vírus, né? Uma porta de entrada ainda maior para que esses vírus entrem no organismo dela. Então, se a gente consegue promover, né? Então a gente fala, né? Até pelo menos os 3 anos de idade, se você puder, não mande a criança para a escola. Justamente para você preservá-la, não só das doenças que ela pode vir pegar, mas por essa questão emocional, para que ela esteja ali se sentindo segura, para a partir dali dar um novo passo, né, indo em busca para fora, né, na escolinha, né, a gente chama, não, mas porque dentro já está bem estabelecido. Então é importante que a gente entenda que muitas vezes a gente vai conseguir, outras vezes a gente não vai conseguir, tá? Tem vezes que a gente tá mais calmo, mais tranquilo, mais corregulado. Tem vezes que a gente não vai conseguir. Por exemplo, hoje foi um dia muito corrido pra mim. Eu tirei o dia pra fazer faxina nos armários aqui de casa. Ai, gente. Então eu tô mega cansada, mesmo. Minhas pernas estão doendo, só que eu não tinha mistura hoje. Aí eu tive que correr no mercado pra comprar alguma coisa. E, gente, ir no mercado com o Lucas é desafiador, viu? Ele quer correr pelo mercado e eu sozinha com ele, só por Deus. E ele quer sair correndo na rampa na hora de ir embora. E eu falei, filho, a mamãe está cansada. Hoje a gente não vai correr na rampa, que normalmente eu corro na rampa com ele, descendo com o carrinho. Eu falei, filho, hoje a gente não vai correr na rampa, a mamãe está muito cansada. Então é importante também a gente saber comunicar para os nossos filhos. Vamos brincar de uma outra forma? Hoje a mamãe está muito cansada. A gente está presente, ajudar nessa corregulação, porque o brincar, estar atento às necessidades da criança, também é uma forma de corregulação, tá? Lembra que eu falei que a gente tem, nós adultos, né, podemos nos corregular com coisas que não são saudáveis? Então,
com a bebida, com a comida, com excesso de doce, com álcool, enfim. O brincar da criança é muito importante também para a corregulação, tá? Para que ela busque sempre uma ferramenta para esse momento, né, de desequilíbrio. Então, eu lembro muitas vezes que o Lucas queria alguma coisa, trazia alguma demanda, e aí eu falava, tá bom, depois, filho, vamos brincar? Do que você quer brincar agora? Então a gente entende, né, que na verdade eles precisam dessa corregulação, de alguém brincando junto. É legal brincar sozinho, mas também eles querem alguém brincando junto. Então isso tudo vai fazendo com que essa criança tenha um sistema emocional mais blindado e mais saudável, tá? Então por isso que ela é tão importante. Então, gente, corregulação na prática é olho no olho, voz baixa, disponibilidade física e emocional, se a criança quiser abraçar, se a criança não quiser abraçar, tá? E depois a gente conversa. E paciência e muito treino. A gente vai ficando melhor com o tempo. Mas nós não somos perfeitos. Nós também estamos aprendendo a nos corregular muitas vezes, na maioria das vezes. Esse também é um processo nosso, de nós pais. Então procurem não se cobrar muito. Eu não consegui, ele vai ficar traumatizado. Não, o que conta é a maioria, gente. Se você consegue, na maioria das vezes, acolher, estar disponível, conversar depois, ajudar a criança a elaborar todos aqueles sentimentos, é isso que vai valer, tá bom? Se uma vez ou outra você não conseguir, uma vez ou outra enfim, reagir de outra forma, procure se afastar. Se você vai ver que você não vai dar conta, pede para alguém, né, tomar conta daquela situação que você confia e se afaste, tá? Ajuda também a preservar a sua criança e você mesmo também, de falar aquilo que você não quer, de agir de uma forma que depois você vá se arrepender, e dói muito esse arrependimento, tá bom? Então é isso que eu queria aqui falar para vocês hoje. Então possibilitem que seus filhos sejam corregulados de uma forma correta e que eles possam, né, ter a partir dessa corregulação em vocês um verdadeiro porto seguro. Alguém que eles sabem que eles vão poder voltar e chorar e ser acolhido e ser entendido e ser ouvido. É isso que importa, tá bom? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre corregulação, mas se depois você for ver essa live gravada, quiser deixar aqui uma pergunta nos comentários, eu vou ter o prazer de responder para você, tá bom? O pessoal do YouTube também, se quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo depois para vocês, tá bem? Então é isso. Muito obrigada por estarem aqui hoje e até a próxima, tá bom? Deixa também sugestões para próximas lives. O que eu puder ajudar vocês vai ser um prazer. Um grande beijo e boa noite.